Então Moshe e Arão foram os Sholiachim, os emissários elohímicos do faraó. Olha só. Por várias vezes a gente lê em Shemot, Moshe e Arão sendo enviados como Sholiachim elohímicos do faraó. E qual que era a mensagem principal desses Sholiachim, desses emissários? Que liberte os israelitas para que eles sacrifiquem no deserto. Então essa é a principal informação, é a principal mensagem que esses emissários enviados por Elohim levam ao faraó. Deixem o meu povo e sacrificar no deserto. E faraó, ouvindo dois emissários, duas testemunhas, ele deveria reconhecer a elohimicidade de Yah. E com isso, o faraó, ele se pouparia e pouparia o seu reino e seu povo de tantos prejuízos financeiros, de tantas mortes de animais e de tantas pragas. Se ele simplesmente reconhecesse o que Arão e o que Moshe passava de informação para ele. Muitos prejuízos seriam evitados. Mas o espírito de Faraó, quando está numa pessoa, quando a razão, o egocentrismo, a falta de humildade está em uma pessoa, geralmente ela não tem ouvidos para ouvir as informações de Elohim. O ego dela não permite que ela tenha ouvidos para ouvir as coisas do Eterno. E o mundo e o sistema, ele consegue colocar muito mais formosura em suas mensagens do que nas mensagens de Elohim. Por quê? Porque geralmente as mensagens do mundo, elas servem para massagear o ego das pessoas. Se mostra mais atrativo. E as mensagens do Eterno geralmente vêm para nos corrigir. Ou seja, as mensagens que o Eterno envia exigem um certo esforço de nossa parte. Mas as mensagens do Egito... serve para massagear o ego e facilita tudo, né? Baruch Hashem? Amém. Baruch Hashem. E as pragas que o Eterno manda, e as maldições que o Eterno manda, nesse caso aqui, contra o faraó, contra aquele império, as pragas são um mecanismo do engrandecimento do nome Kadosh, do Criador. Baruch Hashem. Então, muitas vezes, quando acontecem coisas ruins com as pessoas, coisas negativas, o que as pessoas costumam fazer? Que tipo de reação que as pessoas têm? Murmura, reclama, ficam infelizes e tristes de toda maneira possível. A maioria não aceita. E muitas dessas coisas ruins que acontecem é o Eterno tentando te dar algo muito melhor, tentando te abençoar de alguma maneira, tentando te libertar de alguma coisa, mas os seus ouvidos não escutam. E toda vez que acontece coisa ruim, você atribui a quem? Coisas ruins? Geralmente, quando ocorre coisas ruins com a pessoa, ela atribui a quem? E isso significa o quê? Também.
Mas isso significa que a pessoa está praticando um ato de idolatria. Quando alguma coisa acontece com você e você fala, isso não vem do Eterno, isso é criação de tal entidade, de tal ser, mas você não reconhece que aquilo provém do Criador, isso é um ato de idolatria. O faraó reconhecia o Criador como o Criador de todas as coisas? Não. Isso não é um ato de idolatria? Quando acontece uma coisa ruim com você, e você fala que é o Shedim que provocou, são os Shedim que provocaram, é o Shed que provocou, você está tirando do Eterno o ato de criar, que é dele. O que não é do Eterno? Me fala. Uma coisa só que não é a criação do Eterno, que não parte dele, que não é por permissão dele. Quando o Shed atua, quem é que está dando força e poder e permitindo que o Shed faça aquilo? E quando você fala que foi o Shed que fez aquilo e não o Eterno, o que você está fazendo? Tirando o Eterno a prerrogativa de Criador. E transferindo aquela prerrogativa para um Shed. Isso é um ato de idolatria. Está adorando o Shed. Isso é um ato de idolatria. Eu sou Já, fora de mim não há Elohim. Não há Elohim. A honra não darei a outra. E eu crio bem, eu crio o mal. Capítulo 45, versículo 17. Então, quando alguém te faz o mal, vamos filosofar bastante hoje. Quando alguém te faz um mal, uma injustiça contra você, quem é que está permitindo aquilo? É o Eterno. Então, quem é responsável, entre aspas, eu não estou falando de livre-arbítrio, de culpado, porque senão a gente poderia falar, não, mas então se for assim, então quando alguém me faz o mal, a culpa não é da pessoa, é do Eterno. Nós não estamos falando de livre-arbítrio. Foi nós que escolhemos fazer o mal. Nós mesmos pedimos que aquilo acontecesse. Nós mesmos, mas quem que permitiu? Eu escolho fazer o mal. Quem me dá permissão e força para fazer? É o Eterno. Tá. Se é o Eterno que faz isso, vale a pena eu espraguejar, eu murmurar, eu reclamar? Compensa eu fazer isso? Bom, buscar resposta. Agora, se o mal me aconteceu e eu sei que é o Eterno que dá permissão, ele que dá a força dele para que isso ocorra, não é muito melhor eu tentar fazer um acordo com o Eterno? Vai que o Eterno está usando a pessoa que me atacou para mim ser elevado. Em vez de eu tentar me elevar com aquela situação, eu estou amaldiçoando aquela pessoa, espraguejando e etc. Isso, irmãos, é um ato de rebeldia, é um ato de idolatria e é um ato de feitiçaria. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o Eterno manda Moshe e Aron, que foram Sholiachim, emissários para o faraó. Mas o faraó não ouviu. E o faraó, onde é que eu quero chegar? E o faraó, ele tinha uma tendência natural de acreditar que tudo que acontecia no Egito, ou era o rio Nilo, ou era algum dos ídolos que eles acreditavam que tinha feito aquilo. Não era assim que o faraó procedia? E quando acontece alguma coisa com você, você também não costuma atribuir a alguma outra força, mas você nunca fala, isso aqui é o Eterno que permitiu. Por que o Eterno está permitindo isso? Porque a gente pediu. Porque você provocou, você pediu. E aquilo pode te servir para elevação. Então, te aconteceu algo de ruim, para um pouco, respira um pouco, pede perdão para o Eterno, perdoa aquela pessoa, dá uma chance dela se corrigir. Porque se o faraó, por exemplo, se ele tivesse de início ouvido, em vez de se segurar no seu ego, porque ele se achava um Elohim, ele tinha perdido tantos animais nessas pragas do Egito, lá caiu pedras, lá caiu granizo que estragou as plantações. O rio Nilo, que é onde eles sobreviviam da água, virou sangue, saiu sapos. E quantas outras coisas
negativas acontecem e a gente acha que é o Rio Nilo? Porque se você vai na fonte de onde está acontecendo as coisas, você vai saber como agir. Bom, se a fonte foi o Eterno, foi o Criador, e Ele é justo e misericordioso e perdoador sem limite, se Ele é a fonte de tudo e eu atribuo a Ele, não é muito mais fácil eu lidar com o Criador do que eu ficar falando que é o Rio Nilo, que é as estrelas, é os astros, que é a estátua, que é o Shed. Então, se eu sei lidar com a fonte, eu vou conseguir resolver o problema. Imagina se o faraó, naquele tempo, se ele tivesse resolvido aquelas questões todas, não passasse pelas 10 pragas, e ele reconhecesse Elohim de Abraham, Isaac e Jacob. Ele entender que ele, o faraó, não era nenhum Elohim, ele era um homem criado por Elohim, e ele serviria de exemplo para quantos milhões de pessoas para sair da idolatria. Se o faraó tivesse se corrigido, quantas pessoas tinham saído da idolatria? Sem contar as vidas também que tinham sido salvas. Sem contar as vidas, todo o prejuízo que ele tomou. Então, o que a gente está buscando nessa paraxá? A gente está buscando uma fonte de como corrigir certos problemas, de como corrigir certas coisas. Se eu vou diretamente na fonte, e é lógico que quando eu descubro que é o Eterno, até a maneira de proceder com o Eterno é diferente de você proceder com a pessoa. É muito diferente. Então você vai... Muda tudo. Muda tudo. Então as suas chances de consertar, de corrigir, de se elevar, de transformar a maldição em bênção, ela é infinita. É infinita, não tem limite para isso, porque o Eterno ele é infinito. Baruch Hashem, mas a gente costuma fazer o quê? Achar um culpado, achar um responsável, e nunca somos nós, sempre é o outro. Ah, mas a vítima sou eu. Tá certo, você é a vítima. Você é a vítima. Mas a vítima pode dar oportunidade para o acusado se elevar. De repente você é uma ferramenta para elevar outra pessoa. Baruch Hashem. Então as pragas no Egito são um mecanismo para engrandecimento do nome do Eterno. Então se as pragas são mecanismos para engrandecer o nome do Eterno, e as maldições que nos acometem por conta dos nossos atos são o que, afinal de contas? São mecanismos para engrandecimento do nome do Eterno. Baruch Hashem. Faraó, ele teria que abrir mão de sua auto-idolatria. E a questão é, você pratica a auto-idolatria? Sim ou não? Quem pratica? Nós praticamos. Ah, eu sou dono da razão. Ah, eu tenho a razão, eu tenho a verdade. Eu sou só vítima. Quando você está fazendo isso, você está atribuindo esse poder a quem? A você. É uma idolatria. Você atribuir o poder a outro, a não ser o Eterno, é idolatria. Só que a idolatria, nesse caso, ela tem vários níveis, né? Tem muitos níveis. Trabalho de várias formas. Então o faraó ele teria que abrir mão de sua auto-idolatria, confessando ao povo que só existe um Elohim, aquele apresentado por Moshe e Aaron. Como efeito, muitas outras pessoas se arrependeriam da idolatria e reconheceriam Elohim. E faraó queria isso, ou ele queria ser reconhecido como um Elohim? E por que você o tempo todo quer ser reconhecido como dono da razão? Não é um tipo de faraó? Está dando um tipo de faraó, a mesma coisa. A mesma coisa, é idolatria. É auto-idolatria. O reino de Faraó não é lugar para adorar Elohim. Quem concorda com isso? O reino de Faraó não é lugar para adorar Elohim.
Então, quando você dá um de Faraó, você é lugar de adorar Elohim? Não é. Não pode ser um lugar de bons estudos. O reino do Faraó não é um lugar de bons estudos. Não é um lugar de bons exemplos, de bons testemunhos. Muito pelo contrário. O reino do Faraó é lugar de diversão, de negócios, de vaidade, de barulho. Tudo ao contrário do deserto. E as pessoas querem o quê? Alegria, diversão. Elas querem alimentar a sua carne. Tudo isso é o contrário do deserto. Tudo é o contrário do deserto. As pessoas querem mais o deserto ou o Egito? Que é o Egito. E o Egito não é lugar de adorar o Eterno. Vá para o deserto para adorar Elohim. Faraó, liberte o povo para que eles vão para o deserto adorar Elohim. Vocês acham que o Eterno ele não tinha a capacidade de ser adorado ou de fazer, ou de gerar ambiente de adoração no Egito? Ele dava conta disso? Claro que dava. Mas nós não. Nós é que não damos conta. Esse é o problema. Nós não damos conta. O Egito não é lugar de adorar o Eterno. Amém? O sistema daquele império se corrompeu e trabalhava dia e noite para tentar destruir o povo hebreu. O mau comportamento do povo egípcio voltou a eles na forma das 10 pragas. O comportamento do povo egípcio retornou a eles em forma das 10 pragas. Fisicamente pareciam prósperos, felizes e poderosos. Afinal de contas, era a maior nação da terra naquele lugar, a mais segura. Mas espiritualmente eram miseráveis, infelizes e escravos. Em nossas vidas pessoais, nossas ações refletem a idealização de nossas almas. Em nossas vidas pessoais, as nossas idealizações, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós buscamos, refletem a idealização das nossas almas. O formato da sua alma é aquilo que você idealiza. Vocês sabiam disso? O formato da sua alma é baseado naquilo que você idealiza. Então, quando um Malach ou um Shed, eles te olham, eles veem um uniforme. A sua alma tem um formato de um uniforme. Eles te identificam dessa forma. Por exemplo, a idealização de um soldado. Como é que você reconhece um soldado? Um médico. Pela vestimenta, né? Então, da mesma forma que a nossa capa, que o nosso corpo, ele é idealizado pelos nossos ideais, gera em nós um uniforme, assim também os Malachim e os Shedim, eles nos olham e veem o nosso formato. E foi você que idealizou aquilo. Foi você que moldou. Em nossas vidas, nossas ações, elas refletem a idealização de nossas almas. Então, quando nós deixamos de enfrentar nossos pecados, e estes se tornam em nossos atributos, e esses se pervertem, e eles retornam para nós em forma de pragas. Pragas físicas, psicológicas e espirituais. E tudo começa onde? Onde nós idealizamos. Retorna através daquilo que nós idealizamos. Por exemplo, vamos pegar duas pessoas. Acontece o mesmo mal com essas duas pessoas. O mesmo mal ocorre com uma e ocorre com a outra.
Uma delas atribui esse mal à pessoa que lhe causou o mal. A outra atribui o mal à permissão do Eterno, por conta de alguma coisa que ela própria pode ter feito errada, ou que a outra pessoa que fez errado está descontando nela. Porque são N tipos de situações. A que reconhece que aquilo é permissão do Eterno, mesmo que seja outra pessoa que provocou isso nela, não é culpa dela, ela é inocente, ou mesmo que foi ela que buscou por aquilo, a maneira dela resolver vai ser outro nível. Agora, e a pessoa que não reconhece que aquilo é permissão do Eterno, a maneira dela resolver aquilo ali também é outro nível. Ela vai sofrer, ela vai praguejar, ela vai reclamar, vai... Não tem a solução. Não tem a solução. Jeito certo de solução. Não tem jeito certo de solucionar. Física, psicológica e espiritual. Por isso que a Torá diz, muito vale a oração de um justo. E como é que está lá em Provérbios 28, 9? Aí essas duas mesmas pessoas que foram acometidas pelo mesmo mal vão orar. Vão fazer suas tefilot por conta daquele problema. Uma cumpre Provérbios 28, 9, a outra não cumpre. Como é que está lá em Provérbios? Hã? Como é que está escrito lá em Provérbios? Aí tem um que não desvia os seus ouvidos, mas escuta a Torá, a oração é agradável. Mas aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a Torá, até a sua oração é uma abominação. Então, a gente colocou duas pessoas com o mesmo problema, com o mesmo mal. Uma escuta a Torá e a outra não escuta a Torá. O jeito de uma resolver vai ser de uma forma, o jeito do outro resolver vai ser de outra maneira. E o resultado vai ser o mesmo? Claro que não. Vão ser resultados diferentes. Mas eu pergunto para vocês, é fácil ir pela Torá? De maneira alguma. É muito mais difícil. Mas qual o resultado que é mais difícil de ser positivo? O caminho mais fácil. Porque o mais difícil vai te levar na solução mais fácil, que é a solução do Criador. Enquanto o outro, às vezes, não vai nem conseguir resolver os seus problemas. Nem resolve. A Torá e pela Torá é muito mais difícil. Mas o resultado é muito mais fácil de acontecer. Porque é o Eterno que vai providenciar. Agora, e o outro que não é o Eterno que... Embora é o Eterno que vai permitir o mal também, né? As pragas. Baruch Hashem. No deserto, meus irmãos, no deserto, Bamidbar, não é isso mesmo em hebraico? Bamidbar. No deserto é o lugar onde só se pode esperar de Elohim. E no Egito, se espera de quê? Do faraó. Na cidade, as pessoas confiam nos muros, na rede elétrica, na água encanada, no supermercado. Tem muita distração, estresse, preocupações, medos e o faraó cuidando de todo mundo. E as pessoas achando o máximo o faraó tomando conta delas. Não é assim que o sistema faz? Mas, em se tratando de deserto, o faraó recusou a missão de Moshe e Aron. E a missão de Moshe e Aron, ela mudou de aviso, porque eles foram enviados como Sholiachim, Sholiach, emissário. A missão deles era levar mensagem, Sholiach. Agora a missão deles começa a mudar. Em vez de enviar mensagens, eles passaram a ser o aviso das pragas. E elas começam com sangue e elas terminam com sangue. Começa com sangue no Rio Nilo e termina com sangue no umbral da porta. A missão de Moshe e Aron agora muda. Então esse é o ponto alto da nossa paraxá. A praga, no Nilo e a solução.
no final, que muitos rejeitaram, e muitos rejeitam até hoje. O sangue do Cordeiro. Até hoje muitos rejeitam o sangue do Cordeiro. Baruch Hashem. A primeira praga, o sangue no rio Nilo, lembrando dos filhos de Israel que foram sacrificados pelo faraó no rio Nilo. E as pragas terminam em sangue, onde os primogênitos de todo o Egito, que não fez o uso do sangue do cordeiro, também morreram. E os israelitas foram instruídos por Elohim a usar sangue de cordeiro no umbral das portas, para que o malach da morte pulasse a casa deles e não matasse seus filhos. O que significa Pessah? Passar por cima ou pular. Passagem. Pessah. Mas tinha que usar o quê? Então, para o malach da morte passar, tinha que usar o quê? O sangue do cordeiro. O sangue da salvação. E é o que está fazendo hoje. Muitos estão negando o sangue. Muitos estão negando o sangue. Muito negando o sangue e está sofrendo consequências. Sofrendo consequências. Baruch Hashem. E muitos outros sendo guardados pelo sangue do cordeiro, né? Baruch Hashem. O Nilo era a base do Egito em tudo. Essa era a pior maldição que poderia acontecer. Era inacreditável, desesperadora a praga do rio Nilo. Então, quando a primeira praga aos egípcios aconteceram, aquele país foi o fim do mundo, acabou. Mas era só o começo. Aí nós tivemos agora o coronavírus, onde todo mundo achou que é o fim, ninguém ia suportar, ninguém ia aguentar. É só o começo. É só o E começo. joga tudo lá no chinês, como se aqui ele não estivesse comendo tudo. Tudo chinês. Tudo certinho. Não é. comendo nada de puro aqui. Quando eles falam para mim que é povo chinês lá, eu falei, não, aqui também, o povo com tudo quanto é, Não é só eles lá. não é só ir lá não. O olho está quase todo mundo. Então, com a praga do rio Nilo, os egípcios acabaram. É o fim. Eles acharam que tinha... Era o fim, mas era só o começo. Toda a água retirada do rio Nilo, que for armazenada em casa, em represas, em vasos, essas também se transformaram em sangue. Então não era só a água lá do rio Nilo que estava que virou sangue, né? Qualquer água. Após 7 dias, Moshe e Aaron voltam ao faraó e anunciam a praga dos sapos. Existia muita dificuldade para Moshe entregar a mensagem a faraó. Entregar a primeira foi muito difícil para Aaron. Se alguém precisar da vara, a vara está aqui, viu? Olha o tamanho da vara. Hã? É para pescar lapada. É. Baruch Hashem. É. Pescar ovelha. Pesca ovelha e expulsa bode. Que pensando É hoje. Pesca ovelha e expulsa bode. Baruch Hashem. Pesca ovelha e expulsa bode. Não é para filosofar hoje? Hoje tem que filosofar. É assim, separa as ovelhas dos bodes, né? Amém. Separa verdadeiro ferro, separa o joio do trigo. Amém. Existia muita dificuldade para Moshe entregar a mensagem a Faraó. Entregar a primeira mensagem dada por Aaron foi muito difícil, mas logo vinha outra, e se completariam 10 pragas. Imagina encarar o Faraó uma vez, o que era muito difícil. Imagina ter que anunciar 10 pragas àquele povo. E a cada praga o clima ficava mais tenso. Porém, entregar uma mensagem ao povo de Israel é muito mais difícil.
Vocês acham que ensinar a Torá para o povo de Israel é fácil? É muito mais difícil que entregar uma mensagem para o faraó. Mexer com o israelita não é fácil, é difícil. Mexer com o faraó é muito mais fácil. Levar uma mensagem para o faraó é muito mais fácil. Mas levar uma mensagem para o israelita, essa é difícil, essa é complicada. Ainda mais você comer perto do meio de jogo. Aí pronto. O cara conhece uma moda. Ah. Fazer o faraó libertar o povo era realmente muito difícil. Mas fazer o povo deixar o faraó é mais difícil ainda. Por isso, nessas parashot, nós vemos os nomes dos filhos de Israel sendo listados no texto. Então, quem leu Shemot, quem está lendo o livro de Shemot, de vez em quando vai achar a listagem dos nomes dos filhos de Israel. Por que está acontecendo isso? É só para lembrar do nome deles? Não. É porque eles são muito difíceis. E isso deixa muito claro a dificuldade de Moshe em convencer Israel de abandonar as maravilhas e a segurança do Egito. Então, para um Moré instar uma pessoa a ela abandonar o faraó que existe dentro dela, é uma tarefinha muito difícil. Não é uma tarefa fácil. E tem uns que ainda fantasiam o faraó de israelita. Tira lá aquele negócio da serpente e coloca uma roupa de israelita. Pronto. É um faraó disfarçado. Bota um kippá no faraó e pronto. Acho que está resolvido. Aí batiza lá no Rio Nilo, né? Para ficar... Já está batizado. Formar a comunidade israelita se tornou em uma dura tarefa para Moshe. Mas por conta da dureza dos israelitas, do que pelos atrativos do sistema. É mais a dureza do povo, que é o que mais atrapalha isso. A mistura de multidões, a variedade de opiniões, os doutores de conceitos e teorias, os religiosos, esses podem fortalecer ou enfraquecer uma comunidade. Vamos começar do começo. A mistura com as multidões. A variedade de opiniões, dos achismos. Os doutores de conceitos e teorias e filosofias. E fortalece ou enfraquece uma comunidade? Enfraquece e muito uma comunidade. O status de israelita nem sempre coopera para convencer alguém a ir para o deserto. Um lugar totalmente desconfortável comparado ao sistema em que se acostumou a viver. O ambiente de Torá, o ambiente de deserto, para quem conviveu no Egito, dizem os antigos que Moshe chegou a falar para os israelitas que o ambiente de Torá no deserto era tão melhor que viver no Gan Eden. E o que os israelitas falaram? Nós preferimos viver no Egito. Eu não quero viver num ambiente de Torá. Ainda mais no deserto. Mesmo que no deserto seja melhor que o paraíso, que o Éden, eu prefiro morar no Egito. Durante 40 anos, os israelitas, eles tentaram voltar para o Egito. Yasmin, senta ali, por gentileza. Meu Deus, mulher, você não. Lá no Dá um apelido para essas meninas. no Gan Eden, Adão recebia as frutas. Estava ali disponível para ele. E lá no deserto, o próprio Eterno... Também é a mesma coisa. A mesma situação. A mesma coisa. E muitos israelitas queriam voltar para o Egito. Cheiro do alho e poró. Irmãos, o ambiente de Torá, a gente fala isso com propriedade. Quando você vive em um ambiente de Torá, mesmo que seja fora
lá do deserto onde eles andaram, mesmo seja do Éden, mesmo seja fora da terra. Mas se o ambiente ele é de Torá, a sua vida é como se fosse um paraíso, um Gan Eden. É ou não é, Leila? Não é, Leila? As aflições se encolhem e as alegrias aumentam. Porque você está vivendo num ambiente de Torá. O que determina o seu sofrimento, o que determina a sua depressão, o que determina a sua ansiedade, não é as lutas, não é a dificuldade, não é a doença, não é a necessidade, não é a falta, não é os ataques que você sofre. É a falta de Torá na sua vida. Pode vir o problema que for, do tamanho que for e de quem quer que seja. Pode ser problema na carne, pode ser problema na consciência, no coração, onde quer que seja. Mas se você estiver num ambiente de Torá, tudo isso é muito pequeno. O seu problema, o seu sofrimento, a sua dor, dói porque você não vive no ambiente de Torá. E sabe por que você não vive no ambiente de Torá? Porque você não quer ir para o deserto adorar o Eterno. Você quer adorar no Egito. E no Egito você adora o faraó. E você adora mais de um faraó. O chefão da máfia e você próprio. Você adora 2 faraó. Enquanto no deserto você adora um Elohim. Shema Israel. Escuta, Israel. Elohim é? E esse tem de adorar 2 faraó dá uma confusão. Dupla personalidade. Bipolarismo. A pessoa fica bipolar. É um faraózão, o chefão da máfia e você. Uma hora você tem que te obedecer, outra hora você tem que obedecer o chefão da máfia. É uma confusão. Agora, você adorar um Elohim só, não. Não tem nada de confusão. É tudo maravilhoso. Não é, Yasmin? Só altos e baixos, né? Pessoa que vive no alto e baixo, falta de viver na Torá, no ambiente de Torá. Se você está vivendo num ambiente de Torá, não é doença, não é perseguição, não é, não é decepção com as pessoas, não é falta das coisas que vai te deixar, porque você vive em um ambiente de Gan Eden. Baruch Hashem? Amém. E a praga do sangue do rio Nilo continuou. E nem Moshe e nem Arão intercederam para o fim dessa praga. Quando entramos numa mikvê, imitamos o Mabul de Moshe, já que as águas estão contaminadas, e é pelas águas que nós nos purificamos. Então, quando nós entramos numa mikvê, imitamos o Mabul de Moshe. Amém? O Mabul de Moshe. O que é o Mabul de Moshe? É o dilúvio. Agora é de Moshe. Porque o Nilo, sem ter levantado uma gota d'água para cima, afogou a consciência dos egípcios. Um grande Mabul psicológico. E se tornou o Mabul mesmo. O Mabul. Ele levou os soldados de Faraó. E só sobrou o faraó no final, né? Só para ver a derrota. É o Mabul de Moshe. É o Mabul de Moshe. Assim como de Noa. E Moshe saiu vivo. Noa saiu vivo. Nós precisamos sair vivos das águas e não bater no sapo gigante. Porque senão ele se multiplica, né? Igual Machia falou. Como no dia de Noé será a vida do filho do homem. E hoje está tendo uma situação. Está acontecendo tudo. Tudo quanto é tipo, está na mesma situação de Sodoma e Gomorra. Mesma coisa. Ou Sodoma e Gomorra está ficando até para trás. Tá. Está causando inveja nela, né? Não é. Baruch Hashem. Por várias vezes Moshe avisa Faraó, mas em todas Faraó continua duro. Suas escolhas resultam na destruição de seu mundo. Por várias vezes ele tenta parar e fazer diferente, mas não conseguia concretizar a mudança que era tão necessária. Ele não conseguia aceitar em seu coração
o que sua mente entendia. E isso acontece muito. Você escuta uma paraxá, você entende no racional, você até entende na sua emoção, mas você não consegue transformar aquilo dentro do seu coração, transformar o seu coração com aquilo que você entendeu. Por exemplo, nós falamos hoje que a falta de viver em um ambiente de Torá torna os seus problemas gigantes. E você sofre muito por conta disso. Quem não entendeu isso? Ah, Moré, você não está na minha pele. Ah, você não sabe o que eu vivo e o que eu passo. Você não sabe dos meus problemas. Vamos trocar por 1 hora? Eu dou os meus problemas por 1 hora e quero ver se você dá conta de suportar. Mas eu vivo num ambiente de Torá. Se eu pegar os meus problemas e pôr no seu mundo, não estou julgando ninguém. Porque para mim é tudo pequenininho. Mas de repente no seu mundo é grande. O que eu estou falando para você é o seguinte. Quando a Torá entrar na sua ideia e você entender essa Torá, permita que ela transforme o seu coração. É o que o faraó não fez. É o principal. O faraó não entendeu a mensagem de Moshe e Arão. Ele falou em outra língua, em outro idioma lá que ninguém podia entender. Ele entendeu. Mas aquilo surtiu algum efeito no coração? Por várias vezes ele tenta parar. E olha que o faraó tentou parar. E fazer diferente, mas não conseguia concretizar a mudança que era tão necessária. Por que você não consegue mudar? Você fazer uma mudança que é tão necessária na sua vida. Você ainda costuma e continua a idolatrar os seus problemas, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas necessidades. Por que você faz isso? Será que essas coisas são maiores do que o eterno? São maiores do que a Torá? Será que o problema é esse? O faraó não conseguia aceitar em seu coração o que sua mente entendia, não lhe permitindo concluir sua transformação e salvar seu povo. Vocês já imaginaram o tamanho do prejuízo do Egito, quando o povo de Israel, quando Moshe começou a ir no faraó? Olha só, vamos fazer aqui uma conta aqui. A gente pega o status do Egito antes da primeira praga. O tanto de animais que eles tinham, de plantações, de sabedoria, conhecimento, ciências, estabilidade, segurança, tecnologias, riqueza, mantimentos. E aí começam as pragas. 10 pragas. Destruiu as lavouras, matou os animais, morreram muitas pessoas, quebrou muitas estruturas que eles tinham. Só isso aí já foi um grande prejuízo. Só para vocês terem ideia, vocês têm noção do tamanho de prejuízo que essa pandemia do coronavírus causou ao mundo? E foi só a primeira praga. É o que aconteceu lá no Egito. Porque quando começaram as pragas, vamos comparar, as pessoas não podiam sair de casa. Com o coronavírus, as pessoas podiam sair de casa? Não podiam sair de casa. Ok. 10 pragas, o prejuízo foi incalculável. E na hora do povo de Israel sair, o que os egípcios tiveram que fazer? Dar ouro, prata, animais, linho, tecido, madeira. Teve que pagar os israelitas. Vocês têm noção do prejuízo que o Egito ficou simplesmente porque o faraó não quis ouvir Moshe e Arão na primeira vez, na segunda vez, na terceira vez, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, a ser. A ser é o quê? Ser. E você? Até quando vai ficar levando prejuízo?
Vem uma praga, você dá uma de Faraó. Vem outra praga, você dá uma de Faraó. Vem outra praga, Faraó do mesmo jeito. Está reclamando de quê? Você é um faraó. Não pode reclamar, você é um faraó. Dizer que Faraó não sabia o que fazer não é prudente. E nós muitas vezes sabemos o que fazer, mas o coração ainda não mudou. A decisão então é contra o certo e a favor do errado. É a favor da emoção não concretizada pela verdade. É a favor da emoção não concretizada pela verdade, mas endurecida pela falsidade e pela mentira, pela hipocrisia, pelo engano, pelo eu acho, eu sei, eu entendo, eu vejo, eu dou conta, eu posso, eu faço, eu sou Elohim, no lugar de Elohim. Eu sou um auto-idólatra. Você, na verdade, é um hipócrita. É um falsário. É um idólatra. Simples assim. Você não vive em ambiente de Torá, você não vive no ambiente de Gan Eden. Amém? Faraó se apegou a um comportamento sem reconhecer aquilo que os fatos provavam, diante de seus próprios olhos e de seu próprio testemunho. Moshe, naquele momento, ele era a salvação. Quem que era a salvação do Egito para os egípcios? Hã? O faraó. O faraó era o ídolo máximo do Egito, era o salvador do Egito. Mas Moshe, naquele momento, ele era a salvação do Egito, no lugar do faraó. E o faraó queria perder esse posto? Claro que não. Se ele ouvisse para ele, se ele ouvisse Moshe, é como se estivesse dando o posto dele para Moshe. E o tanto de e o preço que ele pagou por conta de ser faraó, por conta de não ouvir. E o preço que você paga muitas vezes por ser faraó também. De não mudar, de não ouvir. Então Moshe, naquele momento, era a salvação. Faraó pensou, mas eu sou faraó. Moshe é apenas um hebreu. Faraó não reconheceu em Moshe a salvação, a grande oportunidade. Por mais capazes, inteligentes, instruídos que possamos ser, confiar apenas no nosso intelecto como um guia superior é arriscar muito. Eu vou falar de novo isso aqui para vocês. E eu uso isso muito para mim mesmo. Eu até costumo falar com o Wendel, que às vezes eu dou ouvido até para pessoas que às vezes não merecia a gente nem ouvir. Não fala isso de vez em quando? Por mais capazes e instruídos que possamos ser, confiar apenas no nosso intelecto como um guia superior a tudo é arriscar muito. Por isso que é importante você saber tomar conselho. Pessoa certa. Claro. Com aquele que a Torá, aquele que cumpre aquela Provérbios 28:9, aquele que escuta a Torá, que pode fazer, que a tefilá dele não é uma abominação. Porque se você for pedir conselho para uma pessoa que a oração dele é uma abominação, não busque conselho nessa pessoa. Você vai se ferrar. Fora que é fria. Sai fora que é fria. Mas se o conselho vem de alguém que escuta a Torá e que as orações dessa pessoa não é uma abominação, e muito pode a oração de um justo, porque esse é um justo. Um tzadik. Esse sim você pode ouvir conselhos. Porque os conselhos dele são, como é que é a palavra? É isento. Ele não tem interesse nem de um lado, nem para o outro, e nem para si mesmo. O conselho que ele vai te dar não vai abrilhantar ele. Ele não vai ganhar nada com aquilo. A não ser o seu sucesso, a sua cura, a sua libertação, a sua alegria, a sua proteção. Aí sim. Mas cuidado com o seu intelecto. Não pense que o seu intelecto ele é superior. Você está se idolatrando. É idolatria ao conhecimento.
É o que rola. É o que rola. Escuta um conselho, procura alguém, seja humilde, de repente o Eterno usa aquela pessoa para falar com você. Baruch Hashem. Então, por mais capazes e instruídos que possamos ser, confiar apenas no nosso intelecto como um guia é arriscar muito. Ainda mais quando recheado com o poder. Sem um profundo relacionamento espiritual e racional com Elohim, não temos como guiar nosso comportamento. Moshe Rabbeinu, Moshe, nosso pai, tinha um método de comportamento. Olha só, Moshe Rabbeinu, ele tinha um método de comportamento. Nato. Natural. Aquilo já vinha dele. Não era nada artificial. Ele não precisava de ficar, sabe, sendo ator ou tentando forçar a ser daquele jeito. Ele foi criado pelos egípcios. E não adiantou nada. Significa que todo conhecimento que ele tentou implantar Não adiantou nada. foi nada. Ambiente de Torá. Isso é para quem vive no ambiente de Torá. Fortaleceu mais a Torá no coração dele, quando ele adquiriu. Quando ele conheceu tudo aquilo, ele falou, agora que eu conheço tudo isso aí, eu estou avisado. Para mim não fazer nada disso. Tem gente não, que quando aprende, aí que lambuza, aí que faz, aí que quer fazer. O sistema vai lá e domina essa pessoa, ela quer praticar tudo aquilo que o sistema induz ela a fazer. O sistema, ele vai tentar te ganhar na sua alegria, na sua vaidade, no seu ego. Ele vai tentar te conquistar. E ele vai despertar a sua vontade de ser e fazer aquilo. E você vai fazer. Vai na sua emoção. E você cegamente vai querer fazer. Você não sabe o preço que você vai ter que pagar. O prejuízo que você vai levar. Aí vem uma praga, vem 2, 100, 200 e vai a vida toda se lascando. Moshe Rabbeinu tinha um método de comportamento. Você tem um método de comportamento? Você consegue ler o seu comportamento? Sabe qual é a melhor maneira de você ler o seu comportamento? É você escutando as críticas a você. É você observando as reações que você provoca nas pessoas. É você olhar os frutos que você produz à sua volta. Você vai saber o seu método de comportamento. Como é que eu sei que um pé de manga é um pé de manga? E se der limão? Aí é um pé de limão. Ah, não, aí é um pé de limão. Um pé de manga não dá limão. E se o pé de manga, não, eu quero dar limão, e aí? Não consegue. Não tem como. Então você tem que aprender como é o seu método de comportamento. E é um compromisso, o método de Moshe Rabbeinu é um compromisso com seu relacionamento. Olha só como isso aqui é bonito. Moshe Rabbeinu, ele tinha um método de comportamento. Um compromisso com seu relacionamento acima do emocional e acima do ego. Quando as suas atitudes, quando o seu comportamento, ele é fundamentado, ele é baseado no seu emocional, que tipo de reações e ações você vai ter na sua vida? Se você age pelas suas emoções. Alguém chega e pisa no seu calo, que reação que você vai ter? Explodir na hora. Vai explodir na hora. A sua primeira reação é atacar quem pisou no seu calo. Isso é agir pela emoção. Pessoa que age pela emoção, 90% costuma se dar mal. Pessoa que age pela emoção costuma se dar mal. E Moshe Rabbeinu tinha um método de comportamento que era um compromisso com seu relacionamento que tinha que ser acima
do emocional e acima do próprio ego. Imagina ele diante do ego do faraó e de toda a corte. Assim como Moshe, devemos nos comprometer com nossa imagem mais elevada. A sua imagem mais elevada é aquela que as pessoas enxergam ou é aquela que o Eterno enxerga? O Eterno está preocupado com a sua marca de roupa, com o preço que você pagou nessa roupa, com o esforço que você teve que fazer para adquirir? Não. Nada disso. Então, assim como Moshe, nós devemos nos comprometer com a nossa imagem mais elevada, a qual muitas vezes Faraó tenta omitir de nós. Mas Elohim criou cada um de nós com sua imagem e semelhança. E Faraó tenta imprimir em nós sua imagem. É preciso um racional astuto e realista para não cair nessa tatuagem. Bonito isso, né? Assim como Moshe, nós devemos nos comprometer com nossa imagem mais elevada, a qual muitas vezes Faraó tenta omitir de nós. Mas Elohim criou cada um de nós a sua própria imagem, a sua própria semelhança. E Faraó, ele vai tentar imprimir a imagem dele em nós. Então, é preciso um racional astuto, uma inteligência, um racional astuto e realista para não cair nessa tatuagem. Porque senão você vira uma fantasia. O compromisso de Moshe é altruísta. O que é altruísmo? Altruísmo é quando você... Quando aquilo que você faz auxilia, ajuda os outros. Beneficia. Isso é altruísmo. O compromisso de Moshe é altruísta. Não se trata de um código lógico, onde a mente tem facilmente os dados pré-programados. O que isso significa? Eu vou trocar essas palavras aqui para vocês compreenderem de uma forma mais simples. O compromisso de Moshe é altruísta. Não se trata de um código lógico, onde a mente, o cérebro, os pensamentos, ele tem facilmente os dados pré-programados. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sei, eu dou conta, eu faço, eu posso. Ele sabe até de coisas que não existem, ele sabe. Sabe de tudo. Então, Moshe, ele não tem um código lógico, algo pré-programado. Ele é autêntico. As coisas vão acontecendo, ele vai viver naquele momento, aquele tempo, e ele vai produzindo frutos que beneficiam as outras pessoas. Naturalmente. Por outro lado, existe o compromisso, e já do outro lado, existe o compromisso com o sistema do faraó, que impede a expressão de nossas resoluções lógicas e nossa intuição espiritual. O sistema do faraó, ele impede a nossa intuição espiritual, a nossa beleza espiritual. A tatuagem que vai sendo impressa na pessoa, ela vai virando escamas, uma outra roupa. O comportamento de Moshe é uma expressão mais profunda do eu e menos comprometido com a túnica fabricada pelo sistema e pelo nosso achismo. Lembramos que Elohim rejeitou as túnicas feitas por Adão e Havá. Não foi isso que aconteceu? Quando eles próprios fizeram as suas próprias túnicas, o que o Eterno fez? Não aceitou e falou, não, eu não quero que você faça suas próprias túnicas. É eu que vou fazer as túnicas para vocês. Eu não aceito tatuagem. Eu não aceito fantasia de faraó.
Eu não aceito você se fantasiar de você que não é você próprio. Por isso que ele falou para Abraham: Abraham, sai do seu país, do seu estado, do seu município, da sua cidade, do seu bairro, do lote, da sua casa. Sai de você mesmo, Abraham, e vai encontrar com você próprio. É o que o Eterno está querendo de nós. Ele não quer fantasia, ele não quer tatuagem, ele não quer túnica que nós mesmos inventamos. Do mesmo jeito que ele falou com Abraham, ele falou com Moisés. O povo todo. O povo todo. E vem falando de geração em geração, até hoje. Davi, quando foi encarar Golias, os irmãos dele queriam colocar aquela armadura nele. Não. Não, foi muito nome do Eterno. Não aceitou que ela não... Não só a fé. Mas se ele for... Mas se Davi fosse com aquela armadura, ele ia ficar muito mais bonitão? Não era assim um tipo de vestimenta elevada para os olhos verem das pessoas? Ia ficar muito mais bonitão. Tinha muito mais peso, né? Ah, tinha muito mais peso. Dá conta nem de andar, tinha tanto peso que ele nem caminhava. Ia ficar pesadão, ele imitar o movimento dele. Mas a falsa túnica, ela limita, ela nos limita. Ela tira a nossa força. É o que ela faz. Pesa. Lembramos que Elohim rejeitou as túnicas feitas por Adam e Havá. Ou seja, Elohim rejeita nosso achismo, nossas convicções e fantasias faraônicas. É preciso compreender que as verdadeiras riquezas da vida são alcançadas quando vamos além das limitações de nossa mente. Eu acho isso aqui maravilhoso também. É preciso compreender que as verdadeiras riquezas da vida são alcançadas quando vamos além das limitações da nossa mente. Precisamos seguir a liderança e a expressão da alma, a porção soprada por Elohim dentro de cada um de nós. Ou seja, nós não precisamos seguir as nossas túnicas, mas nós precisamos seguir a liderança e a expressão da alma, que foi a porção soprada por Elohim dentro de nós. É isso que nós temos que seguir. Todarabá. As pragas servem para mudar aquelas pessoas cujo coração é duro. As pragas servem para quê? Cujo coração é duro. Então, para quem são as pragas? Para as pessoas de coração duro. Se necessitamos mudar nosso coração para melhor, nosso comportamento, devemos entender que isso é um compromisso com Elohim e não com o faraó. É o caminho que devemos seguir, sair do Egito em direção ao relacionamento com Elohim no deserto. Ou seja, no nosso destino. O nosso destino é aonde? Deserto. Em ambiente de Torá, o deserto fica igual ao Gan Eden. Fora do sistema. Fora do sistema. Geralmente você tem muitas desculpas, muitos argumentos que bloqueiam o seu caminho. Geralmente você tem muitas desculpas, muitos argumentos, mas o seu argumento também está errado. Então, geralmente você que está assistindo tem muitas desculpas, muitos argumentos que bloqueiam o seu caminho. Aí você fala: ah, eu ainda não estou pronto. Eu não estou conseguindo ainda. Eu vou te falar que esse ainda é o faraó. Você dá conta de ser o faraó, mas você não dá conta de ser Moshe. Você não dá conta de ser você próprio. É o que está te faltando, é viver em ambiente de Torá. Quando você passa a viver em ambiente de Torá e não em ambiente de Egito, o ambiente de Torá transforma você
em você próprio. E aí você não vai ter desculpa. Ah, eu ainda não estou pronto. Ah, eu ainda não faço. Desculpa de Faraó. Se Faraó tivesse aceitado a mensagem de Moisés desde a primeira praga, o Egito não tinha passado por 10 pragas